Uma única ação para investir pelos próximos 20 anos. Se eu fosse obrigado a abrir mão de toda a bolsa de valores e escolher uma única ação para carregar e investir, colocar todo o meu dinheiro pelos próximos 20 anos, qual seria? Senhoras e senhores, esse é mais um episódio desse quadro que eu gosto tanto, que é o Eduardo Responde. E eu gosto muito porque aqui eu respondo perguntas que eu recebo de vocês, pessoas que já estão investindo, pessoas que estão começando a investir e pessoas que ainda nem começaram e que querem começar já do jeito certo, estão cheio de dúvidas aí. E nesse quadro eu respondo uma, duas, às vezes até 3 perguntas que vocês me mandam, ou na caixinha de perguntas lá do Instagram, ou aqui mesmo nos vídeos do YouTube que vocês deixam as perguntas ali. E eu pego as perguntas que eu sei que faz muito sentido e que vai te ajudar ainda mais. Enfim, esse quadro é o Eduardo Responde, esse quadro não tem script e aqui eu vou responder hoje especificamente 2 perguntas. Uma é essa: se eu fosse obrigado a escolher uma única ação para investir pelos próximos 20 anos, qual seria? E a outra pergunta, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Para quem é iniciante, é melhor focar em ações de crescimento ou ações de dividendos? E essa pergunta ela é muito legal, porque isso já é um conflito que tem na cabeça dos investidores, seja iniciantes, seja investidores que já estão há um tempo na bolsa, e é uma coisa que eu discordo totalmente, tá? Então eu vou responder primeiro essa, ações de crescimento ou ações de dividendos, e depois eu vou falar qual seria a minha empresa favorita para investir pelos próximos 20 anos, se eu só pudesse escolher uma. E se você desconfia qual seria, escreve aqui. Ou melhor, antes, tem que ser agora, hein? Não pode esperar eu dar a minha resposta. Coloca aqui nos comentários qual seria a sua ação. Qual ação que você escolheria para ser a única para você investir pelos próximos 20 anos, que eu quero ver a resposta de vocês. E eu acho que tem gente que vai colocar igual a minha aí. Eu desconfio, beleza? E se você não me conhece, meu nome é Eduardo Lopes e eu ajudo você a começar a investir. Aqui nesse canal a gente fala sobre investimentos. Investimentos sem apostas, sem coisas difíceis, coisa prática, direto ao ponto, que vai fazer com que você realmente invista e tenha bons resultados. Pensando em crescimento da sua carteira, em construir patrimônio e viver de bolsa, poder viver de renda, construir a sua aposentadoria, enfim. É isso que eu compartilho aqui todas as semanas em 3 vídeos aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo tempo, você está perdendo conhecimento. O objetivo aqui é realmente te dar bastante conhecimento. Inclusive, tudo que eu falo aqui tem o objetivo de te ajudar. Nada que eu falo aqui é uma recomendação de investimentos, porque eu vou falar qual é a minha ação que eu carregaria pelos próximos 20 anos. Teoricamente é uma ótima empresa. Não vai você sair daqui e investir nessa empresa só porque eu falei. Você precisa entender e aprender a investir por conta própria, sem depender de vídeo no YouTube, sem depender do gerente do banco, do assessor de investimentos da corretora, de notícias, sem depender de ninguém, sem depender de mim. O objetivo é esse. A minha vida não andou bem nos investimentos enquanto eu dependia de outras pessoas. Quando eu resolvi tomar o controle e eu mesmo começar a decidir os meus investimentos, o que eu ia fazer, quando eu aprendi a investir de fato, só aí eu comecei a realmente ter bons resultados, beleza? Então esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, não é uma recomendação de investimento. Então, a primeira pergunta é do Ricardo. Inclusive, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, faz uma pergunta também aqui nos comentários do vídeo, ou se você não quiser se identificar, vai lá na caixinha de perguntas do meu Instagram. Praticamente todo dia tem uma caixinha lá aberta. Se você for lá agora e não tiver, me manda um direct com a sua pergunta e eu faço questão de responder aqui, obviamente, se for uma pergunta boa. E não tem pergunta boba, hein? Não existe isso. A dúvida que parece boba sua pode ser a dúvida de muitas outras pessoas. Isso ajuda demais. Por isso que eu gosto tanto desse quadro, cara. Não tem script, não tem nada. Eu sento aqui e respondo dúvidas de vocês e isso é muito bom. Então vamos lá, pergunta do Ricardo. Para quem é iniciante, é melhor focar em ações de crescimento ou ações de dividendos? Olha, essa é uma dúvida muito comum dos investidores, porque as pessoas criaram essa classificação que faz com que as pessoas pensem de forma errada. Teoricamente, e o que essa classificação diz? Você tem 2 tipos de empresas: as empresas que só vão crescer, mas não vão te pagar dividendos, e as empresas que te pagam dividendos, mas não crescem. E esse é um grande
erro. Inclusive, eu vou provar aqui para vocês. Porque, olha, eu comecei a perceber isso quando eu comecei a estudar ativos. Então, quando a gente pega as grandes vacas leiteiras, né? A gente chama das ações que pagam grandes dividendos, desde antigamente, né? Que são as vacas leiteiras. Aquelas vacas que você vai lá todo dia, tira o leite da vaca, no outro dia você pode voltar a tirar mais e você fica o resto da vida tirando leite dela. Essas empresas de dividendos é basicamente isso. Você investe e todos os períodos, ou todo mês, ou a cada 3 meses, ou uma vez por ano, elas vão te pagar dividendos. E isso é ótimo. Então tem gente que acha que as grandes empresas, grandes pagadoras de dividendos, não vão crescer. E isso é um baita erro. Quando eu percebi isso, analisando ações, eu falei, caramba, ao invés de ficar procurando qual é a próxima empresa que vai disparar na bolsa, por que eu não olho boas empresas, empresas sólidas que vão pagar dividendos, porque a grande maioria das empresas mais antigas da bolsa já pagam bons dividendos, e essas empresas, por serem muito grandes, elas têm muito dinheiro, elas têm muito potencial de comprar outras empresas, de resolver problemas. É óbvio que de vez em quando aparece uma empresa que cresce de forma absurda, se valoriza de forma absurda, mas as empresas de dividendos, via de regra, praticamente todas vão apresentar bons resultados no longo prazo. E ó, eu vou compartilhar minha tela para mostrar só alguns exemplos para você e você vai se surpreender com o crescimento dessas empresas de dividendos. A primeira empresa considerada uma empresa de dividendo é o Banco Itaú. E olha só, eu já ouvi muita gente falando por aí, pô, você vai investir em bancão? O Itaú já cresceu muito. Como que ele vai continuar crescendo? Meio que não tem mais espaço para o Itaú crescer. Gente, olha só, eu concordo que se você pegar bancos mais novos, por exemplo, o Banco BTG, o Nubank, o Banco Inter, que são bancos digitais, eles também apresentam grandes crescimento. Mas o Itaú também apresenta. Olha, quando eu vejo aqui, ó, nos últimos 12 meses, ok, não é um crescimento muito grande, de 20,9%. Só que quando eu olho no gráfico de 10 anos, eu tenho um crescimento de 747%. Uma média aí, se eu fosse dividir isso por ano, daria 74,7% ao ano de crescimento. A gente não pode dizer que o Itaú é uma empresa de dividendo e não é uma empresa de crescimento, porque uma empresa que cresce em média 74% ao ano é sim um baita crescimento. E aí muitas vezes você não investe na empresa de dividendo porque você fica procurando uma de crescimento. Na minha visão, uma empresa de dividendo ela tem muito mais chance de ser uma empresa de crescimento justamente pelo tamanho dela, pelo volume, pela solidez que ela tem, beleza? A segunda empresa que eu vou mostrar aqui para vocês é a Porto Seguro, a maior seguradora privada do Brasil. A Porto Seguro ela tá na bolsa desde 1997, então desde o século passado que ela tá na bolsa. E olha só, ela paga dividendos todos os anos, desde que ela entrou na bolsa, ela sempre paga dividendos. Aqui nesse site eu só consigo ver o gráfico dos últimos 15 anos e eu vejo que ela pagou dividendos todos os anos. Inclusive, ó, aqui em 2025 nós temos 4 dividendos para receber. Então, aproximadamente a cada 3 meses a gente recebe dividendos da Porto Seguro. Ah, e vamos dar uma olhada se a Porto Seguro cresceu? Só nos últimos 12 meses ela cresceu 54%. E quando eu olho para os últimos 10 anos, 438%. Olha só, uma empresa de dividendos, uma empresa gigante, e muita gente fala, não, a Porto Seguro é a maior seguradora privada, vamos colocar o nosso dinheiro numa seguradora pequenininha que tá começando. Gente, a Porto Seguro é a maior de todas privadas, ela cresce e paga dividendos. Beleza? E a última empresa que eu quero provar aqui para você que é de crescimento e que é de dividendos também é a Sabesp. Olha só, a Sabesp também tem um histórico maravilhoso de pagar dividendos todos os anos, sem falhar um. A Sabesp também tá desde o século passado na bolsa, ela paga dividendos todos os anos, mas só 2 vezes por ano, mas quando paga vem uma bolada maior. E olha só, essa empresa que é de dividendo cresceu 34% nos últimos 12 meses e nos últimos 10 anos 956%. A participação especial aqui, ó. A Aisha adora participar dos vídeos, né? Enfim, 956% de valorização, uma média de 95% ao ano. A gente não pode falar que não é uma empresa de crescimento, né? Então, pessoal, isso daqui é para mostrar para vocês não caírem nessas armadilhas. Você tem que entender, e muita gente quando tá iniciando, principalmente quem começa aos poucos, com pouco dinheiro, a pessoa
pessoa fala, pô, eu preciso colocar o meu dinheiro em algo que vai crescer mais, para depois que crescer eu coloco numa de dividendo só para render dividendo ali para mim. Talvez isso valha para quando a gente vai investir numa empresa como a Vale. A Vale realmente não apresenta um crescimento exponencial, mas a Vale paga ótimos dividendos. Mas talvez seja uma das exceções. Não cometa esse erro de, vou colocar o meu dinheiro aqui para ele se valorizar muito, depois eu vendo, coloco numa de dividendo. Boa, na verdade, esquece essa coisa de crescimento e dividendos e foque em investir somente em boas empresas. Eu adoro receber dividendos, mas se tem boas empresas que não pagam dividendos ainda, mas são boas empresas, eu vou investir. E aí, em algum momento, ela vai me pagar bons dividendos. Por exemplo, a Itaúsa. A Itaúsa paga dividendos, mas alguns anos atrás ela era uma piada. Todo mundo tirava sarro porque ela pagava uma merreca de dividendo. Porque naquele momento, a prioridade para a empresa era: vou segurar o lucro e vou reinvestir na própria empresa, comprar novas empresas, melhorar as coisas aqui. Quem não sabe, a Itaúsa é uma holding que controla várias empresas. E hoje, ela já paga dividendos muito maiores. Só que eu invisto nela desde quando ela pagava dividendos pequenos. E também a Itaúsa é um outro exemplo de empresa pagadora de dividendos e de crescimento, beleza? Então, foco é: invista em boas empresas, beleza? E por falar em boas empresas, em como investir em dividendos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você garantir o exemplar do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você tá meio perdido, se você tá meio confuso, se você tá cansado de ouvir tanta coisa na internet e não sabe para onde ir, ou já tá indo e não tem certeza se tá indo pro lugar certo, esse livro aqui vai te ajudar. Aqui tem do essencial, do básico, até a parte mais avançada de como selecionar as ações, de como selecionar os fundos imobiliários, enfim. Se você quer se tornar um investidor por conta própria, investir melhor, de fato dominar a bolsa de valores, esse livro aqui vai te ajudar. E o link tá aqui na descrição do vídeo, com frete grátis e um bônus especial para vocês que vêm aqui do YouTube, beleza? Então, quando acabar o vídeo, você vai lá e garante o seu. E agora vamos para a segunda pergunta, né? Essa pergunta aqui é da Rita. Ela perguntou: Edu, se você tivesse que escolher só uma ação para segurar por 20 anos, qual ação seria? E essa pergunta tem duas respostas. Uma óbvia e outra mais estruturada, que eu quero que você entenda como pensar com investimentos, tá bom? A óbvia, eu ia escolher o que eu considero a melhor empresa da bolsa para eu investir. E na minha opinião, hoje não é uma recomendação de investimentos. A gente ficaria em primeiro lugar com VEG e segundo lugar com o Banco Itaú. Se eu tivesse que escolher uma das duas, eu ficaria com a VEG, tá? Ganharia mais do que por um nariz, mas ela ganharia. A VEG para mim é uma das melhores empresas que existe. A VEG é sensacional. Edu, mas a VEG tá caindo 20% nos últimos 12 meses. Isso faz parte. Inclusive, se você se preocupa com essas oscilações, vai aqui no canal que tem um vídeo recente que eu fiz aqui mostrando a diferença entre oscilação e risco. Porque tem gente que acha que porque algo oscila, tá correndo risco. Não é bem assim, na verdade é bem diferente. Vai assistir esse vídeo, tá? Essas oscilações de curto prazo que acontecem inclusive com a VEG fazem parte e acabam se tornando uma baita oportunidade para eu comprar ações de uma ótima empresa muito mais barata, tá? Eu também não vou me alongar nisso, porque tem um monte de vídeo falando aqui sobre essa questão da VEG tá barata, da VEG tá caindo, enfim. Mas essa seria a resposta óbvia, a melhor empresa que tem na minha carteira. E a resposta não tão óbvia seria a seguinte: se eu investir, por exemplo, num ETF, eu não invisto em ETFs aqui no Brasil, mas poderia ser, tá? Mas vamos imaginar lá nos Estados Unidos. Lá nós temos dois grandes ETFs que eu gosto muito. O VOO, que é o ETF que dentro tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e o QQQ, que é o ETF que tem as 100 maiores de tecnologia dos Estados Unidos. Dessa forma, imagina o seguinte: se eu coloco toda a minha expectativa, todo o meu dinheiro, toda a minha construção de patrimônio só na VEG, olha, a gente pode dizer que é praticamente impossível a VEG quebrar, mas não é impossível. Aí se cai um meteoro em cima da sede da VEG, e se, sei lá, se acontece qualquer coisa. A VEG é excelente, faz mais de 40, 50 anos que ela existe e ela só mostra resultados positivos, nunca deu prejuízo e tudo, mas vai que. Então eu tô correndo risco de colocar toda a minha expectativa em uma só empresa. E se eu investir num ETF, que é uma cesta de empresas, como eu falei, o VOO com 500 empresas, se uma, duas ou 10 empresas tiverem problema, todas as outras vão continuar andando. Então a tendência é que eu tenha mais segurança, porque mesmo investindo em um único ativo, eu vou estar diversificado, investindo em muitos ativos da bolsa ao mesmo tempo. E a diversificação, pessoal, é algo
extremamente importante. Diversificar sua carteira de investimentos vai te dar mais segurança, vai diminuir o risco, vai dar mais valorização, você vai ganhar mais dinheiro, mais rentabilidade e mais dividendo. Só que, ó, é diversificação, tá? Não é pulverização. Porque, por exemplo, eu amo a VEG, acho a VEG uma empresa incrível, assim como o Itaú e outras também. Mas eu não tenho só essas empresas na carteira, eu tenho muitas outras, que eu não posso ficar concentrado. Eu não preciso me expor a esse risco de ter poucas empresas na carteira, certo? Então, talvez a minha resposta emocional seria a VEG escolhida, mas a minha resposta racional seria: vou investir num ETF, porque eu vou estar investindo em um único ativo, mas ainda assim eu vou estar bem diversificado, beleza? Ó, importante, eu falei aqui, eu amo a VEG. Eu vou fazer um vídeo depois falando por que eu amo, porque não é um amor mesmo, é um amor de interesse, tá? Você tem que saber que no mundo dos investimentos a gente não pode ser emocional. Eu amo a VEG porque ela entrega resultados pra mim, porque ela dá lucro, porque ela me paga dividendos, porque ela põe dinheiro no meu bolso. Um relacionamento de interesse nesse sentido. Eu vou fazer um vídeo depois explicando exatamente sobre isso. Certo, senhoras e senhores? Então olha só, o conteúdo desse vídeo aqui foi bom, hein? Essas duas perguntas aqui, ó, só isso aí vale mais que um monte de curso que você vê por aí, porque isso aqui já vai te ajudar, beleza? Então lembrando, não é recomendação de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso aí ajuda demais o canal, ainda mais agora que a gente tá crescendo, e eu fico muito feliz de vocês estarem junto comigo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E se você já é inscrito, tamo junto sempre, ó. Quer aprender a investir? Com o melhor livro sobre bolsa de valores? Na descrição aqui, frete grátis e uma condição, um bônus especial só pra vocês aqui do YouTube, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.